Olá, pessoal! Voltamos aqui novamente para poder estudarmos a obra de Martins Peralva, Mediunidade e Evolução. Estamos hoje no capítulo 26, cujo título é Mediunidade. Se abraçastes a mediunidade, previne-te contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasito destruidor. Emmanuel. Ante a palavra mediunidade, a nossa mente se dirige naturalmente para a doutrina que Allan Kardec, o insigne codificador, estruturou no plano físico. Então, quando nós lembramos, quando a gente fala de mediunidade, muitas ideias aparecem na nossa cabeça, né? Primeiro nós lembramos das mediunidades ostensivas, lembramos ali da casa espírita, lembramos da comunicação com os espíritos, lembramos das psicografias, das psicofonias e acreditamos ser a mediunidade algo que foi criado pela doutrina espírita, né? E ao estudarmos, aprofundarmos nosso conhecimento, a gente vê que não, que a mediunidade é algo que ela existe desde os primórdios da humanidade. Se nós buscarmos, se nós recorrermos à parte histórica, né? Nós vamos ver aí no Velho Testamento, nós vamos ver no livro de Reis, que os profetas eram médiuns com faculdades ostensivas. Nós vamos ver que Moisés era um dos médiuns com uma faculdade ostensiva incrível. Nós vamos ver fenômenos de mediunidade muito forte na maioria desses relatos, em todas as épocas da humanidade. Então, ela não é uma criação. Kardec não criou nada. Kardec codificou. Por isso, ele é o codificador. A associação é compreensível, porque, embora as manifestações mediúnicas tenham se verificado desde os primeiros tempos da evolução planetária, foi o Espiritismo que, na segunda metade do século XX, não só as classificou metodicamente, mas igualmente estabeleceu diretrizes para a sua prática. Queria fazer um adendo aqui, uma ressalva, para a gente poder recordar os nossos estudos da nossa casa, e nós já perguntamos isso lá algumas vezes, quem foi o maior médium que a humanidade tem conhecimento? Qual foi o maior médium que nós tivemos ali o privilégio de estar entre nós aqui na Terra? Alguém sabe? Aquele que lembrou de Jesus, acertou. Jesus foi o maior médium que teve entre nós, porque ele foi a face revelada de Deus para a humanidade. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Foi ele que trouxe ali as diretrizes para que a gente pudesse nos melhorar, para que a gente pudesse caminhar. Foi ele que despertou em nós essa necessidade que a gente tem de ser melhor, de amar ao próximo. Inclusive, ele disse que conheceria os seus apóstolos por muito se amarem. Então, muitas lições, muitos ensinamentos que a gente precisa muito de conhecer e entender para que a gente possa caminhar de modo evolutivo. Então, Jesus foi o maior médium que a humanidade teve conhecimento, ressaltando que, em momento algum da história, tem relatos dele em momentos de psicografia ou em momentos de psicofonia, que nós conhecemos hoje com incorporação, ou seja, o maior médium da história que se tem conhecimento, nunca recebeu nenhum espírito, nunca psicografou nenhuma mensagem. Não desmerecendo nenhum
dos nossos irmãos que têm essas mediunidades e que fazem dela um uso com uma finalidade educativa, uma finalidade de levar conhecimento e melhorias para o próximo. Não estamos aqui criticando, só estamos fazendo um adendo para a gente poder entender. Porque muitas vezes a gente fala, nasceu uma criança, nasceu um médium, e às vezes a gente tem dúvida do que vem a ser essa mediunidade. Seguindo aqui, então, fazendo mais uma ressalva, foi o Espiritismo que na segunda metade do século XIX, né, classificou metodicamente. O que é isso, né? Se a gente recorrer aqui à história de Allan Kardec, a gente vai ver que Allan Kardec foi um pseudônimo que ele utilizou para poder, né, representar a obra espírita que estava nascendo naquele momento. Ele usou esse pseudônimo, porque na realidade seu nome era Hippolyte Denisard Léon Rivaio, professor, pedagogo, discípulo ali de Pestalozzi. Então foi utilizando desse recurso que ele teve nessa vida, né, como professor, que ele foi e codificou a doutrina espírita. O que é o codificar, né? Ele classificou, ele ordenou, ele pesquisou, ele juntou assuntos, né, para que pudesse facilitar para nós o estudo. Ele levantou para nós uma parte do véu, nos possibilitando entender de onde viemos, para onde vamos, né? Foi através dessa codificação, dessa inspiração, aonde usou a ideia dirigida, porque também Allan Kardec, o Rivaio, ele não era um médium de faculdades ostensivas. Então, ele não psicografou, ele também não viu os espíritos, mas ele foi inspirado. Ele lembrou do compromisso que ele tinha, né, com a doutrina, que ele veio para que esse compromisso se cumprisse. E ele, lembrando disso, ele foi inspirado, foi através ali de uma ideia dirigida, vamos falar assim, não de uma psicografia. Então, ele pesquisou. E a gente, seguindo aqui, a gente vê, né, que essa codificação nós consideramos hoje, né, nós temos certeza que é para nós a terceira revelação. Onde a gente teve a primeira revelação como Moisés, através dos 10 mandamentos, a segunda como Jesus, através da lei do amor, e a terceira agora como o Consolador prometido, através da codificação da doutrina espírita. Isso a gente tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Se a gente buscar aqui o capítulo 6, o Cristo Consolador, uma leitura excelente para que a gente possa fazer na nossa casa, nos nossos lares, principalmente nos dias de hoje, nós teremos aqui no item 3, Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. Então, está reproduzido no Evangelho segundo o Espiritismo, mas não foi uma criação de Allan Kardec. Ele buscou referência lá em João, capítulo 4, aonde ele já falava para nós do Consolador prometido, que foi promessa de Jesus para nós, que ficaria conosco, né? Ele iria trazer tudo aquilo que Jesus não pôde falar, ou que naquele momento nós não entenderíamos, porque foi deixado propositalmente um véu encobrindo alguns mistérios, porque naquele momento nós não tínhamos maturidade para compreender. Se ele dissesse tudo, nós não entenderíamos. Então foi deixado esse véu que aos poucos está sendo desvendado. Através da doutrina espírita, nós estamos agora tentando entender o propósito da nossa vida, vamos falar assim, né? Seguindo aqui na leitura de Martins Peralva,
Sem a força disciplinadora da doutrina dos espíritos, sem a orientação cristã do cristianismo, seriam os fenômenos, sem dúvidas, apenas um turbilhão de energias avassalantes, desorientadas, sem rumo nem objetivo definido, sem finalidade educativa. Então, caso nós não tivéssemos tido essa oportunidade da codificação da doutrina espírita, hoje esses fenômenos eles aconteceriam da mesma forma, mas sem um foco educativo, sem um motivo de ser. Por isso, nós também precisamos ser muito responsáveis, né? Com toda a informação que vem do plano espiritual para nós. Nós precisamos estudar para entender o que é. Outras vezes, nós já falamos a respeito disso aqui, eu acho que cabe muito bem nesse capítulo, né? Não creais em todos os espíritos, verificai primeiro se ele vem de Deus. Ou seja, isso aqui é o crivo da razão por qual toda a informação, tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente ouve, a gente tem que pesquisar. Kardec pesquisou. Nós temos que pesquisar, nós temos que verificar, né, a veracidade e interpretar, discernir. Principalmente quando vem da espiritualidade, tudo aquilo que é uma mensagem nobre, tudo aquilo que é uma mensagem que engrandece, que traz ali condições para que a gente possa melhorar como pessoa, a gente pode considerá-la como de um espírito que veio de Deus. Agora, aquela mensagem que ela não tem conteúdo nobre, que ela não tem uma finalidade útil e educativa, a gente precisa colocar ela em xeque, ler e verificar ela várias vezes e, se for o caso, dispensá-la da nossa vida, porque não vai trazer nenhuma finalidade. Seguindo aqui, eu fiz algumas anotações, tô vendo se eu não estou esquecendo nada aqui, né, para poder estar comentando. A gente fez a anotação da finalidade educativa, né, que nos chama a atenção. E aqui, se a gente buscar aqui na introdução do Livro dos Espíritas, eu grifei aqui uma parte da introdução do Livro dos Espíritos, né? Quando, no capítulo 1, vem ressaltando para nós: diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, os seres do mundo invisível. Então tá lá na obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, considerando que o espiritismo, né, a doutrina, diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, os seres do mundo invisível. Seguindo aqui na obra de Martins Peralva, nós temos: não é nosso propósito referirmos a mediunidade de forma restrita, limitada ao templo espírita, onde o intercâmbio entre o plano físico e o extrafísico se realiza com exuberância, em nome da fraternidade, com o recurso e o meio para a redenção e o esclarecimento de encarnados e desencarnados. Não desejamos reportar-nos aos trabalhos de assistência dos espíritos sofredores, nem aos serviços de receituário, nem ainda aos núcleos que do plano superior colhem através de medianeiro ultrassensíveis mensagem edificantes. Então, o foco desse estudo de hoje, ele não está nessa comunicação dos espíritos encarnados com os espíritos desencarnados dentro das casas espíritas, as que acontecem através de receituário, através de reuniões de desobsessão, através de psicografia. Não é esse o foco, né, do estudo de mediunidade do capítulo 26 do livro de Martins Peralva. Ele vai aqui, na sequência, falar para nós qual que é esse foco dessa mediunidade que ele vem trazer para nós em estudo e meditação no dia de hoje. Asseverou Allan Kardec que todas as criaturas são médium,
Aqui eu fiz um adendo, né? Que nós já estudamos isso na nossa casa também várias vezes. Nasceu uma criança, nasceu um médium, né? A gente já sabe disso. E em qual contexto que, que a gente afirma que nasceu uma criança, nasceu um médium? Porque na realidade, a espiritualidade, ela utiliza-se do recurso mais próximo, que está com maior afinidade naquele momento, para chegar até nós. Eu ressaltei aqui também no livro uma passagem de Divaldo, numa das mensagens que ele gravou durante esse período de pandemia. Depois eu vou procurar e vou colocar lá no nosso grupo. E ele vem falando da casa, das harmonias que a gente tem que conquistar no nosso lar, de como é importante aquele que está junto conosco. E em meio a essa palestra, esse comentário, ele traz para nós uma história de uma esposa que veio a desencarnar e deixar um pai com 3 crianças, né? E antes, como ela era uma pessoa só do lar, muitas vezes esse marido ele não via nela muitas qualidades, ele achava que ela, às vezes, pela condição de cuidar da família, de cuidar de tudo, ela se deixou descuidada um pouco e não dava ali o devido valor a tudo que ela fazia em casa. E ele se viu sozinho com os 3 filhos, um muito pequeno, ali em volta de 2 anos, né? E atribulado com todas as tarefas, as louças que brotam na pia, as crianças que querem comer, as crianças que querem estudar, que querem brincar. E tudo isso ele via que a esposa conseguia fazer e que naquele momento ele estava bastante perdido. Então, em meio a essa história, que é onde eu quero chegar, né? É o contexto da história que é muito bonita, mas é só um pequeno pedaço para a gente entender referente à mediunidade, que cada um de nós temos, somos médiums, né? Certa vez bateu na casa dele, ele muito apavorado lá com essas crianças, o menor, que era muito custoso, ele sumiu, desapareceu. E ele procurando criança daqui, os 2 irmãos também procurando, ele já desesperado, a campainha tocou e era um mendigo. E esse mendigo, esse morador de rua, né, esse irmão morador de rua, falou para ele o seguinte: olha, eu passo aqui todo domingo e a sua esposa me dá um prato de comida. Aí ele conta que a esposa faleceu, tal, e que ele não tem comida naquele momento. Aí ele pega, fala para ele: não, eu vou te dar então um dinheiro. E ele fala: não, eu não quero um dinheiro, a sua esposa sempre me dava comida, tal. Moral da história, ele se viu vencido pelo o morador de rua e foi até a geladeira para poder ver se tinha um resto de comida lá. E aí, a hora que ele abriu a geladeira, pela surpresa dele, o menino mais novo dele estava escondido lá dentro. Já bem gelado, bem roxo, né? Por conta que a porta se prendeu. E ele pegou esse filho, saiu correndo e foi para o hospital. Então, depois eu vou colocar lá a história, que tem um desfecho bonito também. Eu te pergunto, será que nesse momento, esse nosso irmão morador de rua não foi o medianeiro da espiritualidade? Para chegar ali, para insistir, para que ele pudesse abrir a geladeira e ver o filho dele ali? Provavelmente ele chegou várias vezes nele e pela condição alterada que ele estava no momento, pelo sofrimento, sem esposa, vendo ali com os filhos, eles não tiveram o acesso necessário. Eles não conseguiram ali dirigir nenhuma ideia. Então eles recorreram a esse irmão morador de rua para chegar lá insistentemente, ser o médium naquele momento e fazer com que ele abrisse essa geladeira e salvasse o filho menor de idade. Bom, seguindo aqui, e na atualidade, em confirmação ao que diz o mestre leonês, Emmanuel esclarece. Então, Emmanuel, né, faz um adendo dentro daquilo que nós lemos. Asseverou Allan Kardec que todas as criaturas são médium. Emmanuel esclarece: todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Essa questão, esse comentário de Emmanuel aqui no livro, ele se encontra na obra O Consolador, de Emmanuel,
Na pergunta 383, ele dá essa resposta. A pergunta é a seguinte: é justo considerarmos todos os homens médium? Todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. E aí ele complementa, esse nós lemos aqui, ele faz um complemento. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem existem os médiums com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam sacrifício e se constituem muitas vezes de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo da misericórdia, prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Então, se nós desejamos ser intermediários, médiuns de Jesus aqui na Terra, nós precisamos o quê? Melhorar intimamente, trabalhar em nós o sentimento e principalmente o conhecimento. Precisamos conhecer, precisamos melhorar a nossa capacidade de interpretação do que vem codificado nas obras de Kardec, do que quiseram e querem falar para nós. Precisamos aumentar o nosso conhecimento, nos melhorando para melhor servir. Quando a gente melhora, a gente consegue servir de modo mais eficaz. Alarguemos o pensamento para todos os recantos da orbe. Estendamos os olhos para o porvir. Ou seja, vamos pensar lá na frente, vamos enxergar lá na frente, né? Lá na frente significa também no plano espiritual. Quanto mais nos prepararmos em vida para entrarmos depois no plano espiritual, melhor nós vamos chegar lá. E isso a gente consegue através do quê? Do exercício diário da mediunidade. Exercício diário de escutar, de ver, de entender, de sentir o que a espiritualidade vem nos direcionando e aplicá-los no nosso dia a dia. Ser o médium ali da paciência, da tolerância, do amor, né? Da gratidão. Procuremos visualizar uma humanidade mais humana, mais afim com o ideal crístico, mais sintonizada com a vontade de Deus, construindo, pelo mediunismo superior, que vence as barreiras do orgulho, o parasito destruidor, a que se refere Emmanuel, o mundo, ou seja, o mundo melhor que almejamos. Separei aqui também, grifei, a pergunta de número 387 do Consolador. Na pergunta 387 do Consolador, Emmanuel cita o seguinte: qual a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Precisamos evangelizar-nos, nos tornar melhor, saber servir sem esperar nada em troca, saber interagir de forma harmoniosa no grupo aonde estamos colocados nesse momento, saber que todos nós somos importantes para a tarefa de Cristo, que nós somos igual aquela parede construída da base, com tantos tijolinhos, com argamassa, com tudo ali. Cada um é um tijolinho daquele. Se faltar um, se um quebrar, se um sair do lugar, vai permitir entrar o vento, a ventania da discórdia, entrar a chuva, das mágoas. Então, nós somos esse alicerce e nós precisamos ter a consciência disso para que possamos viver melhor. Nós precisamos evangelizar-se, estudar, aprimorar sentimento e conhecimento. Sabemos
também que as entidades influem sobre os acontecimentos da vida de maneira incisiva, insofismável, né? Verídica. De tal maneira, influi que os mensageiros do Senhor informam a Kardec, muito mais do que imaginais. Acrescentaram ainda que muitas vezes eles que vos dirigem. Nessa parte aqui, também já muitas vezes estudamos na nossa casa. Trata-se da pergunta de número 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque, frequentemente, são eles que vos dirigem. Num vídeo atrás, né, no estudo anterior, nós falamos que o semelhante atrai semelhante. Então, se em muitos dos casos os espíritos dirigem os nossos pensamentos, eles influenciam tanto que chegam a dirigir os nossos pensamentos, né? Tá aí a responsabilidade de sempre nos manter em oração e em vigilância, para que possamos ter perto de nós espíritos que queiram o nosso melhor, o nosso progresso, né? Para que a gente possa se sintonizar mais fácil com eles do que com aqueles que muitas vezes querem a nossa queda, porque eles dirigem em muitos momentos os nossos pensamentos. Quem que você quer que dirija o carro da sua vida? Aquele motorista prudente, que respeita a legislação, ou aquele descontrolado que está ali de qualquer maneira, de maneira irresponsável, né? Nós temos hoje o carro da vida, corpo, mente, pensamento. Então, quem que a gente quer que dirige? A gente pode escolher essa direção da nossa vida através das escolhas que nós fazemos, do que olhamos, do que vemos, do que lemos, do que pensamos. É aqui o orai e vigiai. Seguindo aqui, ele traz para nós: a humildade, em contraposição ao orgulho, é a melhor receita da espiritualidade para aquele que deseja tornar-se, no futuro, médio das grandes realizações de Jesus. A gente ser humilde, começar ali de pequeno, não ter a pretensão de ser melhor do que ninguém, nem mais importante do que ninguém. Lembrar sempre do exemplo da parede, né? Que cada um de nós é um tijolinho muito importante, para que não deixe... para que se proteja o nosso grupo, para que a gente possa estar ali unido, para que nenhum vento da discórdia, nenhuma goteira ali de maldade chegue até nós, né? Para que a gente possa trabalhar em nós a capacidade de viver de modo harmonioso no nosso grupo, sempre fortalecendo uns aos outros. Isso não só no nosso grupo, mas na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, com a nossa família, em todos os momentos. E eu escolhi aqui um texto que se encontra na obra Meditação Diária de Emmanuel, para a gente poder encerrar o nosso estudo de hoje. E a mensagem é uma mensagem grande, a gente vai fazer só o último capítulo, ideia dirigida, né? Que está bem dentro desse assunto da mediunidade e das influências espirituais que recebemos na nossa volta. E ele vem aqui falando dessa ideia dirigida. A ideia dirigida é alicerce de qualquer organização. Entretanto, como ocorre ao projeto de obra determinada, que exige material adequado para que se levante, a ideia dirigida não vale só por si. Para evidenciar-se, é indispensável conjugá-la ao suor da realização. Mesmo assim, urge compreender que se pede a alavanca da vontade a fim de fundamentar-se no bem, ligar-se ao bem, revestir-se do bem, isto sustentar-se no bem. Reclama trabalho intenso de nossa parte, para que se mantenha no melhor que possamos fazer. Porque, sendo a ideia dirigida uma construção da inteligência, a inteligência do mal também age sobre ela. É aquilo que nós acabamos de falar, né? Semelhante atrai semelhante. Vamos trabalhar
o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, quais são as nossas atitudes. Vamos ser proativos no bem para que as nossas ideias sejam dirigidas para o bem. O que eu dou para o universo devolve para mim. O que eu estou doando para o universo? O que eu estou fazendo? Qual é o semelhante que eu estou atraindo para perto de mim? Com essas questões, nós encerramos hoje o capítulo 26 do livro de Martins Peralva e nós voltamos em outra ocasião com o capítulo 27. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.